Meus amigos, meus irmãos, aqui estamos novamente para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, o Evangelho no Lar, produzido, oferecido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Queremos mais uma vez dizer que é com muita alegria que aqui retornamos. Falar em Jesus é, sem dúvida, um privilégio. Poder sentar, refletir, estudar o Mestre, fazer essa conexão com Ele, permitir que Ele chegue em nosso lar, que Ele entre, que fique conosco, nos ajudando no trilhar dessa vida terrena, quantas vezes tão difícil. Mas aqui estamos, isso é importante. Pensarmos o Mestre, sentirmos o Mestre Jesus. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais. Se caso alguma vez esquecermos de lembrar esse recipiente, não tem problema, vocês providenciem, porque faz parte da reunião espiritual, né, do Evangelho. Então, dando início, nós vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Hoje temos a mensagem 87. Pondera sempre. E o que de mim, diante de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. A segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2. Os discípulos do Evangelho no Espiritismo cristão muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado. Não é só porque assombro e admiração não significa elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Claro que não nos reportamos aqui ao ato de semeadura geral da verdade reveladora, nem a manifestação da bondade fraterna que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encarecemos, sim, a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada, todavia defendamos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Lembremos-nos de que o próprio Mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade dos aprendizes. Não se faz acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviriam. É necessário atentarmos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos enobrecidos que se comunicam na esfera carnal adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar os outros. Se eles, que já podem identificar os problemas com a visão iluminada, agem com prudência nesse sentido, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais. Trabalhemos em benefício de todos, estendamos os laços fraternais.
compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Ou seja, ponderação sempre, né? Aqui ele nos adverte, porque o anseio, né, o entusiasmo que nos envolve a cada momento que vamos conhecendo os ensinamentos de Jesus, isso não deve nos impulsionar a levar esses ensinamentos indiscriminadamente, porque nem todos estão amadurecidos, estão prontos para esse esclarecimento. O esclarecimento, a orientação, a revelação deverá ser dada de conformidade com o degrau em que cada um se encontra na escala da vida. Bem, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando nossos corações, a nossa mente ao alto, pedindo para que os guias espirituais venham ao nosso encontro. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em nome de Deus, nosso Pai, em vosso nome, com o objetivo de realizarmos mais um estudo do vosso Evangelho. Estejais conosco, Mestre, enviando os emissários, os guias espirituais, para nos orientarem, para nos intuírem com relação ao que nós iremos abordar e refletir. Que a vossa luz, Senhor Jesus, se faça presente em nossas vidas, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, vamos prosseguir estudando o Evangelho, né, a partir dos assuntos que Joana de Ângeles selecionou para compor o livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Hoje o tema será Últimos e Primeiros, que está no capítulo 20, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E está no Evangelho de Mateus, também no capítulo 20, o versículo é 16. Bem, aqui diz, últimos e primeiros. Nós sabemos que Jesus falou dos últimos e dos primeiros, tanto na parábola do festim, das bodas, como na parábola dos trabalhadores da última hora ou trabalhadores da vinha, de acordo com a tradução, né? A gente encontra tanto os trabalhadores da vinha como os trabalhadores da última hora. Então Jesus, para dizer como é esse reino de Deus, como é o reino do Pai, ele conta a seguinte parábola. Ela é muito rica em detalhes. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar os trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia e, tendo visto outros que estavam na praça, sem nada fazer, lhes disse, ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada fazer e lhes disse, por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhe disse, ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado
O senhor da vinha disse àquele que tinha incumbência dos seus negócios: chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E em recebendo, eles murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia? Mas em resposta, ele disse a um deles: meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que eu quero? E o vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Logicamente que aqui nós entendemos, é fácil deduzir, que o pai de família aqui é Deus, né? A vinha é a própria terra, é o orbe terrestre. Os trabalhadores somos todos nós, que Deus envia para o trabalho em sua vinha, em sua seara. E esse trabalho é a aquisição de virtude, das virtudes que devem enobrecer as nossas almas. É interessante que Jesus disse que o Senhor saiu de madrugada. Sair de madrugada, assalariar trabalhadores para a sua vinha, significa o dinamismo do trabalho no bem, que não perde tempo, que está sempre agindo e já começa cedo. Como o progresso humano é prioritário, Deus tem enviado ao planeta os espíritos missionários desde as eras mais remotas. A evolução espiritual é uma meta divina, definida desde o processo de humanização do princípio inteligente, isto é, na madrugada da vida humana, quando o espírito era simples e ignorante. Esses apontamentos são bastante assim esclarecedores, né? Eu não lembro, acho que de Joana de Ângeles, porque Rodolfo Calegares, ele tem um livro só sobre parábolas e tem reflexões muito boas. Então isso quer dizer o quê? Ele saiu de madrugada. Deus, desde os primórdios, que via para o trabalho na terra os seus trabalhadores, que somos nós, né? Desde muito cedo, desde que o processo de humanização ocorria, né? Desde a meta divina definida, desde o processo de humanização do princípio inteligente. Desde esse momento que ainda não éramos humanos, quando o processo de humanização começou, transformando esse princípio inteligente, Deus atua, ou seja, atua na madrugada da vida humana, quando ainda éramos simples e ignorantes. A vinha sendo a própria humanidade, é o grande campo de aprendizado, o local dos serviços humanos. Ele refere-se ao volume das obrigações que todos nós recebemos do Criador. Os trabalhadores das primeiras horas, quem seriam esses? Referem-se, são aqueles de que, para realizar aspirações nobres, uns precisam de mais tempo do que outros. Então, precisam ser enviados mais cedo, reencarnam mais cedo, porque precisam de mais tempo para desenvolver as suas potencialidades, o seu crescimento. Isso conforme cumpra o bem ou mal os seus deveres.
Há também aqueles que começam mais cedo no trabalho de burilamento espiritual, de burilamento moral. A parábola ensina, como Rodolfo Calegares nos diz, o princípio da reencarnação, porque ele vai se referir aos trabalhadores da primeira e da última hora. Ele diz que os trabalhadores da primeira hora seriam os espíritos que contam com o maior número de reencarnações, mas que não souberam aproveitar essas reencarnações de uma forma positiva, perdendo a oportunidade, as oportunidades que lhe foram concedidas para a regeneração e o progresso. Já os trabalhadores da última hora, contratados posteriormente, simbolizam os espíritos que foram criados há mais tempo, há menos tempo, mas que, fazendo bom uso do seu livre-arbítrio, alcançarem em algumas existências o progresso que outros tardaram a realizar. É interessante essa colocação, porque nós temos mais uma vez que comentar com relação aos hebreus. Naquela época ainda eram hebreus, né? Eles foram enviados para a terra para exatamente expandirem o conhecimento moral, o conhecimento das leis divinas. Foram os primeiros a adotar a crença em um só Deus. E foram recebendo ao longo do tempo mensagem dos profetas, de emissários diversos, que falavam que o tempo iria chegar, que eles precisavam não perder mais tempo, que eles precisavam progredir, evoluir, agir de uma forma mais coerente com as leis divinas. Falavam da vinda do Messias e eles perderam a oportunidade, né? Eles foram aqueles espíritos das primeiras horas, mas simplesmente desperdiçaram. Se envolveram com as coisas materiais, o orgulho, a vaidade de ser hebreus, de terem o conhecimento das leis, né, que foram trazidas por um deles, Moisés. E esse orgulho, essa presunção, fez com que eles perdessem essas oportunidades de crescimento. A eles caberia a divulgação, a expansão da Boa Nova, dos ensinamentos de Jesus. E eles perderam essa oportunidade. E é necessário que a gente também entenda que o Senhor da Vinha, ao mandar pagar, cumpriu com o seu contrato, né? Deu aos primeiros, ao pessoal das primeiras horas aquela moeda. E deu a mesma coisa para os trabalhadores da última hora. E aí eles foram assim, das primeiras horas, ficaram indignados. Como é que os últimos vão receber igual a nós? Aqui fica claro que para a espiritualidade, para Deus, o que importa não é a quantidade, mas a qualidade. Você ficou muito tempo trabalhando, mas de que maneira? De que forma? Qual foi o seu empenho? Qual foi a sua dedicação? Como é que você se portou? Como foi realizado esse trabalho? Ao passo que os trabalhadores da última hora, eles podem ter se empenhado muito mais. Persistência, dedicação, preocupação com a qualidade, a responsabilidade, a seriedade. E o recebimento, né, se justifica exatamente por isso. E a gente deduz que temos aí um aspecto com relação à qualidade e não à quantidade. Nós podemos desenvolver inúmeras atividades na casa espírita, por exemplo. Mas cadê a qualidade? A gente está ali numa pressa
fazendo de qualquer jeito, está ali exatamente porque quer destaque, quer ir para atividades assim que considera mais importante, de maior destaque, de maior prestígio, enfim. É de acordo com o desempenho. É o que acontece na vida, porque nós estamos nessa vinha do Senhor, trabalhando. E como está, né, nosso trabalho, né? Como é que temos desempenhado as nossas tarefas, as nossas atividades em casa, como mãe, como esposa, como dona de casa, junto à família, com relação aos nossos pais, com relação aos irmãos. Tudo isso nós temos tarefas as mais diversas que nos foram concedidas por Deus. Da mesma forma, quando chegamos ao despertar para as atividades do bem, de ajuda ao nosso próximo, de amparo ao nosso próximo. O que é que temos feito? Não precisa ser grandes obras. Basta ser um olhar para o necessitado, uma prece, uma ajuda aqui, outra ali, de conformidade com as nossas possibilidades, a visita a abrigos, né? A hospitais, enfim, são inúmeras possibilidades que nós vamos encontrar. E quando Jesus diz a expressão aproxima-se a meia-noite, não está relacionada ao término de um dia, mas indica o final de uma existência física ou o fechamento de um ciclo evolutivo. Ou seja, quando diz é chegada a meia-noite, né? A meia-noite se aproxima, que pode ser exatamente o final de uma existência física, quando vamos exatamente prestar contas a Deus pelas nossas realizações, pelo que tivermos realizado. Porque às vezes a gente não se dá conta, né, que Jesus nos deu todos os caminhos para seguirmos. Ele nos advertiu, inclusive, com relação ao nosso clamor. Quando a gente clama a Ele, chamando Senhor, Senhor, me ajuda, me ampara, e Ele diz que mais nem que todo que faz esse clamor chegará à casa do Pai. Porque fez a vontade do Pai, amou, perdoou, fez o bem, ou se deixou levar pelo egoísmo. Porque o egoísmo é uma chaga, né? A grande chaga da humanidade. Nós somos orgulhosos, vaidosos, prepotentes, arrogantes, porque o egoísmo está muito latente em nossa vida. Então, essa reflexão é muito importante. Há quem diga que os trabalhadores da última hora são os espíritas, né? Que chegaram assim, que reencarnaram com o objetivo de incrementar o Evangelho do Cristo, dar outras informações, outros esclarecimentos, né? E de repente, entre os espíritas, há quem diga que tem muitos patriarcas, uns que foram profetas, espíritos que reencarnaram para dar prosseguimento à sua tarefa, né? E agora, no terceiro milênio, muitos espíritos de luz irão reencarnar exatamente para dar um impulso ao crescimento em todas as áreas humanas e principalmente na questão moral e espiritual. Aqui ele diz assim, como já afirmamos, que na vinha o Senhor não fez questão de quantidade de trabalho, mas a qualidade.
e ainda mais da permanência do trabalhador até o fim. É como cada hora de trabalho representasse uma encarnação ou período de aprendizado. Há espíritos que consomem muitas encarnações para se tornarem criaturas melhores. Já outros realizam o mesmo processo em poucas existências. Então, são reflexões trazidas da nossa pesquisa, trazidas do livro sobre parábolas de Rodolfo Calegares, que vale a pena estudar, que vale a pena ler. Ler não somente, estudar. Então, meus amigos, fica a nossa contribuição para a reflexão da semana e para que a gente possa compreender tantos ensinamentos que Jesus nos deixou. Vamos agora fazer as nossas vibrações, emitir pensamento, um sentimento positivo, de amor, de paz, de saúde, de harmonia, esperança. Senhor Deus, rogamos mais uma vez pela paz entre as nações, para a compreensão dos governantes com relação ao término de conflitos armados que dilaceram vidas, porque muitos são os que estão a sofrer, a resgatar pesados tributos de outras vidas, a necessitar do socorro, da caridade. Pelo fortalecimento do movimento espírita, para que ele continue coerente com a codificação e o Evangelho. Pelo perdão, pela concordância junto daqueles que não sintonizam conosco. Rogamos pelos doentes do corpo e da alma, que estão muitos recolhidos ao leito do hospital, que não falta aos seus corações a fé e a esperança. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa para que cada um possa fazer as suas rogativas específicas. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que reine a paz, o entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Encerramos com esta prece o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.